Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo. Ele que é engenheiro, astrólogo oficial da Pax, está com a gente desde o início, né, da nossa história. E hoje ele fala sobre a lua cheia do próximo dia 13 de janeiro e a vocação da Pax, já que hoje, 10 de janeiro de 2025, a gente está celebrando 34 anos da nossa sede. Ei, Ubaldo, beijo para você, para Flávia, para Renata, para toda a família maravilhosa de músicos. Estamos junto aí há tantos anos, gratidão, sucesso, saúde para todos. Herbert, Adriana, Fátima, gratidão pela sintonia. Vamos colocar o nosso querido Albano Macedo no ar para que a gente possa estar aí a postos para aprender sobre esses momentos legal que aparece a cada 160 mil anos e vai estar aí no ar agora nos próximos dias, parece, né? Hello, Albano! Tudo bom? Olá, tudo bom, Tudo já, Carmen? Tudo bem? e você? Tudo bom. Fazendo E double aí? check, né? Fazendo double check, né? Que sempre é bom, né? Precisa, eu só quis averiguar, né? De repente, vai ter, né? Aí que tá em outro planeta, né? Ó, nem te falo. Eu também, tô assim, acho que é essa energia intensa, enfim. Mas É isso vamos que aí. vamos. Mas, bom, hoje temos aí um dia de celebração. Parabéns a Carmen, parabéns à Obrigada. família Pax por ter a Pax presencial desde 91. E a gente já falou um pouco sobre o mapa da Pax, né? E é muito importante, as pessoas talvez não saibam, mas o mapa, ela é possível ser feito para qualquer coisa, para animal, para uma pessoa, para uma empresa, para o começo de um trabalho, enfim, qualquer coisa que não tem mais volta, ou seja, qualquer coisa que começa e que não tem mais retorno, é levantado a possibilidade de um mapa. Ele pode durar um minuto, pode durar a eternidade, mas ele tem um começo, meio e fim. E quando a gente monta um mapa astrológico, a gente analisa as potencialidades e aquilo que tem de potencial. O que é potencial em termos de realidade? É algo latente. Eu sou da época que ainda tinha a máquina fotográfica analógica e a gente revelava filme. Também, a Kodak Moments, que você trabalhou na Kodak. Exatamente. E que eu trabalhei lá. A gente tinha uma imagem, só que aquela imagem ela não era visível ainda, ela tinha que passar por um processo de revelação. Então a gente chamava aquilo de uma imagem latente, uma imagem que ainda não se manifestou. Ia passar por um processo químico e iria aparecer a imagem. O mapa astrológico da gente é igualzinho, ou de uma empresa, ou de uma entidade metafísica, como a Pax, é igualzinho. Ela tem uma energia potencial e na medida que você vai usando o livre-arbítrio, seja de um mapa individual, de um país, enfim, o livre-arbítrio, quanto maior a quantidade de pessoas, mais difícil de mexer no livre-arbítrio e, consequentemente, mais influência ela recebe sobre os aspectos que estão acontecendo no céu. Então, para exemplificar um pouco aqui, Carmen, e entrando já direto, né, é que a gente tem na pessoa, na individualidade, uma oportunidade muito maior de mudar pelo livre-arbítrio o cenário da qual você está influenciado para aquela revelação, para aquela informação se tornar realidade. Quando você está sobre um comando de energia do coletivo, aí a energia é um pouco mais lenta, que nem um transatlântico fazendo um movimento de mudança. Demora e imagina milhões de pensamentos diferentes um do outro conseguir fazer uma mudança pelo livre-arbítrio. Mas existe, mas existe. E aí a gente entra no primeiro ponto da vocação da Pax. Eu quero mostrar antes aqui o mapa da energia do dia, né? E aqui a gente tem que trazer algumas considerações. O mapa ele vai de acordo com o horário, né? Nós olhando para uma situação de um estabelecimento, é difícil você dizer, é tal hora, é tal. O dia é muito importante. Então aqui nós temos o mapa do dia em que foi concebido o mapa, no momento em que a Pax abre fisicamente. Tá? Independente do ascendente, a gente vai ter, e aqui eu acho que eu fui, sei lá, se foi intuitivo o que aconteceu, eu coloquei o dia 10 de janeiro de 91 às 9 da manhã.
Né? Às 9 da manhã, porque normalmente é o horário que a gente está abrindo, está acontecendo, enfim, Exatamente. 9 da manhã, 9 ok. da manhã. E no meio do céu do mapa, que é a vocação, quando você olha para o mapa de uma pessoa, de um estabelecimento, nós temos Plutão e Lua, exatamente no meio do céu. Ah, A diretora espiritual, a coordenadora e fundadora da Pax, que é a Carmen Ballester, hum. também tem Plutão e a Lua no meio do céu. Ah, é? Só que o seu está no signo de Virgem. Ah, E aqui da Pax está no signo de Escorpião. Mas a energia do planeta, pela hierarquia, existe uma hierarquia ah, de informações. A hierarquia do planeta sempre é mais forte que o signo, tá? Só para o pessoal entender um pouco, planeta é o gerador de energia. Imagina um abajur, né? Então o planeta é a lâmpada que está dentro do abajur. tá. E o signo é a cúpula. A cúpula pode ser azul, amarela, verde, enfim, a forma que essa energia da lâmpada, ou seja, dos planetas, saem é filtrada de acordo com a característica do signo. Então, Tá, a energia do planeta sempre é mais forte. Sempre é tá. mais forte. Então, independente de estar no signo de Escorpião ou no signo de Virgem, Plutão e Lua estavam no meio do céu exatamente igual ao seu mapa. Que E ótimo. isso é muito importante, isso é muito forte, porque quando você lida embora a família Pax e toda a sede, ela é constituída por colaboradores, né, pessoas que entram, tudo mais, mas existe um comando, existe uma Sim, liderança, existe uma ancoragem, claro. né? Assim como o Saint-Germain que faz todo o processo da fraternidade branca, você é a ancoragem e precisa se olhar para o mapa, né, da sua posição perante a sede da Pax. E aqui, para mim, foi muito forte, muito feliz o fato de eu estar Uhum. olhando exatamente às 9 horas da manhã, ter no meio do céu. Né? Mas independente de qual posição que teria no céu, vou começar, começou meio-dia. Tá bom, mesmo que tivesse começado meio-dia, ao longo do dia todo, a Lua e o Plutão estavam juntos. Tá. É? Agora vem a segunda pergunta. O que significa Lua e o Plutão em conjunção desse jeito? Né? Hum. A união de dois planetas, eles trazem a força de cada um, somada. A Lua é popularidade, a Lua é população, a Lua é povo. Né? O Sol é a riqueza, é a nobreza e são os estadistas, né? Os nobres, vamos colocar assim. E a Lua é o povo, a massa, a quantidade das pessoas de modo geral. Então, aqui já tem a primeira vocação. Não é para poucos, é para muitos. Não é para alguns selecionados, não, é para todos. Lua representa todos. É, Plutão representa, inclusive o mapa do Brasil também tem Plutão no meio do céu, a propósito, é o planeta da transformação. Assim como você também tem Plutão, é o planeta da transformação. É o planeta que evoca e faz a invocação, por isso que chama-se vocação da nossa. Cada um tem a sua vocação. Na verdade, não é aquilo que a gente faz no sentido de, eu sou enfermeiro, eu sou engenheiro, eu sou músico. Não. É aquilo que a sua alma é invocada pelos céus a exercer na sociedade. Essa é a grande vocação quando se analisa o mapa de uma pessoa. A gente costuma olhar muito o mapa individual, Carmen, e a pessoa é médica. Mas a Uhum. grande vocação dela é transformar e curar. Por acaso, ela escolheu, por Medicina. acaso ela escolheu a medicina. Mas ela poderia ter escolhido alguma outra coisa que, na verdade, tem a ver com a grande vocação, que é ajudar, a curar, a transformar. Né? Poderia ser outras que Sim, estivessem por ali. claro. Então, veja que a vocação ela é muito mais ampla do que simplesmente dizer você é médico, você é professor ou você é carpinteiro, não importa. Não, é algo muito mais abrangente e que chama pela alma dentro de uma sociedade. O que você vai fazer dentro da sociedade. Né? É. Então tem uma série de pessoas que são donas de casa, mas a grande vocação dela é unir as pessoas, é trazer encontro. E a pessoa está sempre fazendo algum tipo de atividade que une as pessoas, independente de ser dona de casa ou não. E aí eu entro no segundo ponto da vocação da Pax, né? Que é exatamente o Sol no signo de Capricórnio, junto com Netuno,
E temos aqui, eu gosto sempre de mostrar, tá? Porque acho que a imagem sempre, mesmo que as pessoas não saibam astrologia, aqui nós temos Urano, Netuno e o Sol no signo de Aquário nesse dia. Hum, Ainda por cima tem Saturno também. Então, nesse dia, nós tínhamos aqui um trenzinho da alegria, não, brincadeira, trenzinho da felicidade ótimo. de Urano, de Netuno, de Sol e de Saturno. Urano, liberdade, novas rupturas, né? Sair da casinha, fazer mudanças aquarianas. Netuno, espiritualidade, conexão com o plano divino, tudo aquilo que não é visível. Sol, Capricórnio, está no signo de Capricórnio, tudo isso no signo de Capricórnio, trazendo a materialidade, trazendo para o mundo tridimensional aquilo que precisa ser manifestado. E o próprio Saturno, que é muito forte porque ele está exatamente no signo da qual ele rege, Capricórnio, é o ponto mais forte de atuação do planeta, é quando ele está no seu signo em que ele rege, e Saturno estava em Capricórnio. Portanto, o que nós temos aqui? E o ascendente desse dia, nesse horário, né, para esse horário, é Aquário, né, ascendente Aquário. Comportamento, atitudes diferentes, inovadoras e agenda com lápis. Agenda que não pode ser feita, que não pode, tem que mudar toda hora, Com porque não existe nada, certeza. não existe nada fixo. Fixo, Então, né? essa energia desses planetas todos alinhados aqui, alinhados, na verdade, é uma expressão, porque cada um está num grau, né? O Urano está a 10 graus de Capricórnio, Netuno a 14, o Sol a 19 e Saturno a 26. Aos nossos olhos, é como se nós, aqui da Terra, é como se todos eles estivessem quase que juntos, É. né? Imagina você colocar uma lâmpada, um farolete e sei lá, um abajur, todos juntos mirando no mesmo ponto. Então, a Uhum. somatória de luzes, uma força muito maior. É o que eles estão fazendo aqui em relação à Terra, que nós estamos aqui no centro. Ou seja, nesse dia, nessa hora, nessa bênção do momento em que começou fisicamente a sede da Pax, tinha essa força gigante de todos esses planetas alinhados. Então, é como. E aí eu quero até escutar os bastidores disso, Carmen, porque as coisas não acontecem, né, num momento ou no outro. É quando o céu está alinhado embaixo, assim na Terra, aqui na Terra como no céu. Sim. Essa é a correspondência em que nada acontece aqui na Terra se não estiver acontecendo algo no céu correspondentemente. O dia da semana em que isso aconteceu foi numa quinta-feira. E está aqui o calendário não mente. Então nós temos aqui, né? Aqui quinta-feira é o dia em que estava acontecendo, que é, para quem não sabe, desde o dia em que a Carmen começou as suas orações na casa dela, era de quinta-feira, Sim, né? verdade. Que é o dia regido por Júpiter, que é o planeta que está ligado à expansão, a Sagitário, à filosofia e à amplitude e, por que não dizer, a multiplicação das bênçãos e das coisas, porque é essa energia que efetivamente o Júpiter faz. Por isso que ele é muito tido como é, expande, esbanjador, ou mão aberta, ou enfim, essa energia do Júpiter Que legal. expande. Então, isso tudo traz, né, no momento em que a parte estava abrindo fisicamente. Uhum. E aí, Carmen, me conta aí como que foi os bastidores, o pessoal talvez queira saber aí como que a gente... Porque eu particularmente, quando eu vi isso aqui, eu falei, puxa vida, né, 91, por que no ano de 91 não foi 90, não foi 89, não foi... Foi um ano específico, né, num dia de Sim, quinta-feira e com esses aspectos todos acontecendo. que E com legal. Plutão e a Lua no meio do céu igual o seu mapa. E eu sei que você não sabe disso, porque Eu não, quem é, imagina, eu até me quem é, arrepiei aqui, porque ó. quem é astrólogo é o mestre É o ascensionado Saint seu Germain. chefe. Mas ele capricha, eu adoro, olha, eu adoro a forma que o Saint Germain trabalha. É sempre um grande quebra-cabeça, né? E tudo se encaixa. Então, a gente começou as orações aqui em casa em 81, toda quinta-feira, você participou várias vezes, etc. Muitos anos, né? Desde o início. Aí eu comecei a falar em conferência fora do Brasil, aí eu fui morar fora, e sempre as reuniões continuavam aqui com uma outra pessoa, Valderez, que fazia as orações.
quando eu estava fora do Brasil. E depois, quando eu estava aqui também, junto comigo, enfim. Aí que, quando eu voltei de São Francisco, onde eu fiquei um ano, nós fizemos, eu voltei, nós fizemos uns 3 meses de oração aqui, e na última oração de dezembro, em 90, ele pediu que a gente tivesse uma sede própria para atender as pessoas com AIDS e câncer, para não estar entrando aqui em casa, e para ter um centro espiritual com várias atividades gratuitas. E aí nós saímos, todo mundo que nem maluco, correndo procurar um imóvel, porque tinha 2 semanas para abrir o tal do espaço que ele queria, para poder começar as orações na quinta-feira. E daí meus pais acharam aqui perto de casa, graças a Deus. E aí a casa era marrom, e ele queria a casa roxa, e não existia tinta roxa na época. Aí a Cláudia, minha irmã, que sempre, além de desfilar na época, ela fez faculdade de rádio e TV e é super ligada às artes, falou, a gente vai misturar tinta vermelha, azul e branca, vai ficar roxo. Aí o mestre escolhe o tom que ele quer da tinta e a gente pinta. Então foi assim, era um pintor profissional e nós todos pintando a Pax. Meu pai, minha mãe, eu, a velha e a Cláudia. E nós pintamos a casa e abrimos no dia 10, como ele quis, no dia 10 de janeiro, e que inclusive hoje é o dia da passagem da minha avó materna para o plano espiritual, mas foi o dia que ele escolheu para iniciar os trabalhos da Pax. E aí nós iniciamos com as orações, e você participa lá desde o início, enfim, e foi tudo acontecendo sem querer. Aí começou a vir um monte de gente para as energizações, aí as editoras começaram a procurar, vocês não querem vender livro, fazer tal coisa, tal, e aí começou a livraria, tudo sem querer, porque a gente sempre teve tudo em consignação, nossa intenção sempre foi servir e fazer a parte espiritual, e aí é desse jeito. Eu estou muito feliz, e hoje, apesar da Pax ainda não ter aberto oficialmente para o ano, é sempre uma emoção celebrar uma data que o mestre escolhe e determina, porque ele realmente conhece, como você mesmo observou, não só a astrologia, mas o momento certo, né, de trazer a egrégora para que se manifeste aquilo que eles desejam no plano espiritual. E lembrando, só para finalizar, que o plano espiritual precisa de nós fisicamente na Terra, porque a maior lei universal é que nenhum ser tem o poder de interferir no livre-arbítrio de outro ser. E eles não têm condição de ficar falando para a humanidade, agora vocês param de fazer guerra, por exemplo, e vamos criar a paz. Ou viva assim, ou viva de outra forma. O que o mestre quer, que eu acho incrível a mente desse grande ser, que todo mundo conhece absolutamente todas as filosofias, todas as religiões, e aplique na vida diária aquilo que mais condiz com a realidade do momento, né? E escolha uma prática devocional, porque tem que rezar e tem que ter fé. Então, resumindo, é isso. Nós atendemos muitas pessoas, né? Lembra, você fazia parte do Círculo de Luz, nas energizações com o pessoal de AIDS, de câncer, que, aliás, a parte, inclusive, em 93, nós tivemos o Dr. Stanley Krippner, do Colebrook Institute. Ele está vivo ainda, está com 96 anos, que é tão feliz. Agora, uns meses atrás, eu participei de uma conferência internacional que ele estava falando, até me emociona, porque ele fez uma pesquisa nas pessoas que passavam pela energização, que era gratuita, claro, e muita gente se curou de AIDS, de câncer, de lúpus e outras coisitas mais. Mas a gente não faz nada, nós temos só a boa vontade, amor incondicional, quem cura é Deus, somos todos voluntários e servidores de um plano maior, e quando a gente se predispõe a servir, as energias se manifestam. E claro, de acordo com o merecimento de cada um, da história de cada um e da irradiação de cada um. Então, a Pax tem comprovação científica da eficiência da energia que vem, né? E também porque uma das minhas encarnações, uma das energias que está na minha alma, o primeiro templo de cura da Lemúria está ligado a San Germain. Então, estamos juntos aí nessa irradiação. Então, essa é a energia do Círculo de Luz. Agora, você fala do Círculo de Luz, porque você atendia o pessoal. Pois então, eu tenho algumas informações para o pessoal para poder até trazer um pouco a imagem, né, dos bastidores de tudo isso, porque como eu era voluntário, nós tínhamos os círculos, cada sala tinha as cores, a Carmen fazia com cada colaborador, com cada voluntário, qual era o seu lugar específico, de acordo com a sua cor. O meu caso era azul, e inclusive foi lá que eu conheci o Bueno, e a gente acabou ficando super amigo, e tomei puxadas de orelhões lá por causa dele.
porque ele fazia coisas da cabeça dele, e aí era tudo muito dentro de uma organização, e a Carmen tinha que colocar ordem nas situações. Mas o que eu queria falar aqui, pessoal, isso fica para um outro momento para a gente falar, quem sabe lá na PAC, quem quiser me encontrar lá, eu conto esses bastidores, bem legal, é que a Carmen falava o seguinte, todo mundo muito preocupado em falar, puxa vida, como que a gente vai atuar? A gente não sabe nada, e como que é? E era muito simples, como sempre a Carmen e o plano espiritual coloca. Não precisa fazer nada, é só ter o coração aberto, boa vontade, colocar as mãos para a frente, a pessoa no centro e deixa que as coisas acontecem. E aí eu tenho aqui feedbacks, pessoal, incríveis, porque como eu sou engenheiro, eu estou sempre pesquisando, sempre observando, sempre analisando tudo. E eu olhava para a situação e eu ficava incrédulo com as coisas que aconteciam. E em um dado momento, eu estava com as mãos em cima, né, de uma pessoa e a minha mão, naturalmente, ela ia abrindo, como se tivesse um campo magnético, um ímã. Quando você pega dois ímãs, assim, fica apertando um contra o outro, ele ia abrindo, ia abrindo, ia abrindo, ia abrindo, até chegar uma hora em que a minha mão estava super aberta, assim, né? E eu tentava forçar e colocar a mão um pouco mais para frente, e eu não conseguia pelo campo magnético. Então, eu sou um pouco aquele, eu sou virginiano, então eu tenho um pouco daquela do, do Então, Tomé. apóstolo do Santo Tomé. Não que eu não acredite, mas eu tenho que olhar para as coisas e comprovar fisicamente de alguma forma. Aliás, Carmen, acho que é só por isso que eu acabei fazendo engenharia eletrônica, poder fazer a ponte entre o Tá mundo ótimo. espiritual e o mundo da física. Mas, enfim, e tudo funcionava. Por quê? Porque nós só éramos condutores, só éramos boas intenções, e como a Carmen falou, nada acontece lá em cima se não tivermos o livre-arbítrio nosso dado para que eles pudessem atuar. E é assim que a Pax vem atuando todo esse tempo. Por isso, a importância das orações, sejam elas remotas, sejam elas fisicamente, em momentos alternados, são lá fisicamente, às vezes. Mas o mais importante é a vocação da Pax, que é a união, é a centralização de pensamentos e de pessoas que têm a mesma sensibilidade ou sintonia para que se propague. Lembra que eu estava falando no começo sobre o livre-arbítrio é muito mais difícil e é quase que um transatlântico virando quando é muita gente? O papel da Pax, essa grande vocação é exatamente juntar todos numa mesma frequência de paz, de luz, para que se direcione e há uma grande transformação. E para mim, Carmen, aonde isso fica claro, evidente, transparente, é este planeta Plutão com essa lua no meio do céu, que é transformação. Se eu tivesse que resumir astrologicamente falando esses dois planetas, é transformação, mudança da população, do povo, lua. Então, e a energia do Plutão, para quem vai até a Pax e entra na sala dos mestres, né, embora nós sabemos que Saint-Germain o grande diretor dos próximos 2000 anos da Era de Aquário, ele, pela história forte de Merlin, alquimista, e para eu que sou astrólogo, quando eu dou aula, eu uso exatamente os mestres que estão canalizados na figura da imagem que eles estão na sala dos mestres. Para mim, o Saint-Germain sempre me parece um escorpião, uma energia de escorpião, uma energia do grande alquimista que é o escorpião. E o Plutão é o planeta que rege o Escorpião. Então, querendo ou não, ele traz essa força do grande alquimista, do grande Merlin, e que quem traz essa força de todos os planetas, né, é o Plutão, que faz a renovação e a transformação da Fênix, né, que vira cinzas e se transforma numa grande águia maravilhosa, estrondosa, que é o que chama Violeta faz na nossa vida. Então, a conexão da chama violeta, a conexão com a energia do Plutão sobre esse processo de transformação, da queima de um processo daquilo que não serve mais para a renovação completa, tem tudo a ver com não só o mapa da Carmen, como do mapa da Pax, da sede, com esse Plutão e essa Lua no meio do céu. Para quem está entrando agora e não escutou o que eu falei, a Carmen, no mapa dela de nascimento, tem o Plutão e a Lua no meio do céu, no signo de Virgem, que tem a ver com a cura. Virgem tem a ver com a cura, né, e com o raio verde, com todo esse processo. O Plutão e a Lua no meio do céu
acabam sintonizando-se com a energia da própria sede da Pax. Então isso é muito forte quando a gente consegue ter o dono de uma empresa, né, Bill Gates, né, e o mapa dele e a Microsoft, quando ele fundou, se há uma conexão, é muito forte, né? E isso acaba sendo aquele elemento de que quando a gente fala assim, aquela empresa ela é totalmente voltada para as características do seu fundador, do seu líder. Normalmente isso que acontece é isso que acaba acontecendo aqui. E precisa ser assim, porque a energia, gente, tentando aqui trazer um pouco da astrologia, e é difícil, mas a energia de uma entidade, ela está diretamente ligado ao seu fundador, ao seu idealizador, ou de quem canaliza, que no caso é a Carmen. Os voluntários todos têm a participação? 90%? Sim. Só que os 10% importante para a sustentação dessa energia é a Carmen. Então, essa vocação, quando se unem entre o fundador e a instituição, é muito forte. É muito forte. Eu acho, Carmen, que... Aliás, acho não, tenho absoluta certeza, né, de que nada que aconteceu na Pax foi por acaso desde o primeiro dia, desde o primeiro dia em que houve as orações, depois a sede, depois as conferências metafísicas. Eu digo isso, pessoal, porque eu acompanho e eu vou constatando, e a Carmen lembra disso, que quando nós tínhamos as orações, 7 pessoas, 8 pessoas na casa dela, eu perguntava tanto que chegava uma hora que a Carmen já estava em as orações, já estava acontecendo, terminava tudo, já olhava para mim e falava: o que você tem para perguntar, Albano? Porque ela já sabia que havia alguma pergunta. Então, né, e isso faz a gente despertar, entender, aprender e ampliar as informações. Então, isso leva a um outro ponto importante, né? Ok, vocação, é chamamento de alma, é o que fazer. Plutão, Lua, transformação, mudança em massa. Muito bem. Se não tiver os colaboradores e a recepção das pessoas a chegarem até lá, esse acontecimento ele vai acontecer num nível. Se tiver uma quantidade enorme de gente acontecendo, vai ser num outro nível. E aí nós temos a pandemia. E aí nós temos um momento em que há uma reclusão. E aí é um momento em que parece que o universo colocou uma terceira, engatou uma terceira e fez acelerar tudo. Tudo acelerou, tudo se potencializou e tudo rapidamente foi para um outro patamar 2.0. Porque, né, Carminha, se a gente olhar o antes e o depois, foi muito rápido tudo. Entendimentos, abertura espiritual, sim, por muita dor, muitas perdas, sem dúvida. Eu, particularmente, passei por muito, mas há uma acelerada, assim, houve uma acelerada gigantesca. Eu vou pegar um exemplo assim, bobo. Quando eu atendia, eu sempre falava na parte, a gente tem lá o Skype, podemos fazer pelo Skype. Ninguém queria fazer nada pelo Skype. O que é Skype? Imagina, não, vamos fazer aqui fisicamente. Era tudo muito mais difícil. De repente, por conta da pandemia, veio a plataforma Zoom. Todo mundo aprendeu, porque teve que aprender a usar a plataforma Zoom. E agora todo mundo, é o contrário. Eu, em reuniões na minha empresa de comunicação, e é tecnologia, o pessoal não quer fazer presencial. Não, vamos fazer via Zoom, porque... e nos atendimentos que eu faço também, não, pelo Zoom, porque ficou muito rápido, ficou muito mais... Isso leva a um ponto. O papel da Pax, que levava a algumas pessoas em São Paulo, algumas pessoas que vinham próximas de São Paulo até a sede da Pax, acabou se tornando mundial. Acabou se tornando uma coisa muito mais globalizada. É bem verdade que a Carmen já era percursora naquele momento em que ela já tinha a TV Pax, e já tinha um sistema de comunicação que depois, lá na frente, algumas pessoas iriam utilizar, que era via a conexão de internet e todo esse processo. Né? A Carmen já, de alguma forma, já fazia isso e era a famosa TV Pax, né, Carmen? Pois é, a gente teve a Rádio Pax antes e depois a TV Pax. E, então já bem, né? Ele que tem as ideias, a gente sai correndo para fazer, né?
Eu acho ótimo, porque eu adoro um desafio. Pois é, e essa multiplicação, essa capacidade de atingir, né? Como a Carmen sempre fala, é tudo para todos. Então, essa grande vocação trazia, né, essa amplitude e está aqui no mapa claramente registrado. É importante dizer, pessoal, que individualmente cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu propósito e o momento certo para que as coisas possam acontecer. Então, existe um momento, como o curso em Milagres diz, é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o que vai acontecer, não no seu tempo de espera, mas no tempo de Deus. Para mim, esse tempo de Deus é exatamente a sintonia cósmica, é o momento astrológico apropriado para que isso aconteça. Aliás, eu fiz um vídeo de última hora no Dia de Reis, um videozinho que está lá no meu canal no YouTube, falando sobre os três reis magos e o que tem a ver com astrologia. Quem se interessar... Inclusive, parabéns, né? Que foi dia do astrólogo, dia dia do dos reis magos. astrólogo. É verdade, é o dia do astrólogo e a comemoração se dá exatamente porque os três reis magos que estavam indo ao encontro de Jesus eram astrólogos, sábios, e toda a simbologia desta situação, eu vou trazer aqui um pouco spoiler, mas é um videozinho de 4 minutos, 3 minutos, é bem rapidinho, mas que mostra exatamente a importância dos registros, né? Que eles não são nada simbólicos, eles são realmente verídicos na nossa vida. Quando você tem um marco, um acontecimento no céu, aqui na Terra está acontecendo algo semelhante àquilo. E aí eu tenho que falar agora para a gente usar da simbologia da transformação, da transmutação que a Pax já tem, aproveitando a ocasião, Carmen, a gente vai agora queimar todos os karmas e queimar todas as situações, porque eu quero mostrar isso aqui. Eu quero mostrar isso aqui, que é uma imagem forte, mas está na mídia, e a gente vai trabalhar a transmutação desse processo agora, junto com a Carmen e com todos que estiverem escutando. Nós temos aqui um avião, não é o avião que aconteceu, mas aqui sim é Beverly Hills, Califórnia. Está acontecendo várias coisas e a gente comentou, né, já que nós teríamos um janeiro bem complicado, nós teríamos uma situação bem difícil e, como eu falei, é um transatlântico, é muita gente para mudar o processo de você ter o teu paradigma, né, as suas mudanças internas individualmente. O livre-arbítrio é muito mais forte individualmente, coletivamente não. Então aqui, Carmen, só para trazer essa força da transmutação que a gente vai fazer agora com a sua ajuda, isso aqui para mim é uma cena de um filme de Hollywood, só que é de vida real. Só que isso é vida real. Tá lá 2 dias atrás, aqui, Folha, aqui incêndio e tal. Muito bem, isso poderia estar acontecendo no interior da Bahia, poderia estar acontecendo no interior de São Paulo, na África, certamente acontece tudo isso, porém está acontecendo no lugar mais rico do planeta, com as pessoas mais ricas e poderosas do planeta, poderosas no sentido financeiro, ou inclusive. E para mim isso é um marco, é um simbolismo da queima, do processo de chamar atenção para a grande massa, né? Porque isso vai repercutir no Japão, na Groenlândia, no Brasil, todos os lugares do planeta, olhando para aquilo que está acontecendo, porque poderia acontecer em qualquer lugar, né? Poderia estar acontecendo numa favela da Rocinha. Sim. E ninguém ia prestar atenção, né? Devido a proporções, né, pessoal? Lógico que todo mundo aqui no Brasil ia ver, mas alguém lá na Europa não ia nem ver o que está acontecendo. Então, estando isso nos Estados Unidos e na Califórnia e envolvendo todo esse processo, é muito mais impactante. E como seria esse processo? Na minha visão, pelos aspectos astrológicos que nós estamos vivendo de janeiro, que vai até março, é a transformação, a transmutação, a queima de todo o processo das formas, pensamentos que foram colocadas em filmes, em eventos, em situações que projetaram esses acontecimentos todos, que para mim são cena de filme, né? Igualzinho filme. E aí eu queria pedir a tua ajuda para a gente... Claro. Inclusive, aconteceu tudo isso, essa fatalidade, logo em seguida do Golden Globe, que é onde eles estão dando os troféus e reverenciando os melhores do ano, enfim. Inclusive a Fernanda Torres, nossa atriz maravilhosa brasileira, representando o nosso amado Brasil. E, de repente, tanto que eles agora cancelaram a semana inteira todos os próximos eventos que haveriam, preparando o Oscar. Inclusive, eles nem disseram quem são
aqueles que vão ganhar a cerimônia lá na cerimônia do Oscar, se é que vai ter a cerimônia do Oscar nesse ano, porque ficou tudo completamente diferente. Foi importante você mencionar a cena de filme, porque Hollywood tem um monte de processo por conta de várias cenas se transformarem em vida real, né? Por isso que nós, na Pax, passamos vários filmes espirituais, entre aspas, durante muito tempo, Crianças Índigo, Evolução Índigo, sobre energia do sagrado, etc., que um dos diretores de Hollywood fundou o Spiritual Cinema Circle, que é o círculo de filmes espirituais, junto com o James Twyman, que a gente trouxe para o Brasil. Ele esteve conosco aqui na Pax, ficou hospedado aqui em casa, inclusive. E ele que faz vários filmes e documenta a realidade da energia, da força, daquilo que a gente está vivendo. E o James Twyman, inclusive, ele escreveu um livro, O Código de Moisés, que é um grande best-seller, e ele tem uma comunidade de pessoas que estão ligados ao Curso em Milagres e uma pessoa super antenada. Mas a comunidade de Hollywood tem consciência de que eles ditam, não é moda, mas é padrão. É padrão de É, comportamento, padrão de escolha, padrão do que é o status quo desse momento. exato. E aí que eu acredito que foi muito bem colocado por você, essa história da forma pensamento do pessoal que mora lá, que o ego falou muito mais alto do que a própria realidade e que existem aberrações em várias cenas de filmes e documentários que não precisavam estar É, lá. Porque, como disse Saint-Germain, aonde você coloca a sua atenção, você manifesta. Então, aquilo que nós escolhemos, nós estamos sintonizando a frequência daquilo que nós queremos que seja a nossa realidade, ou conscientemente ou inconscientemente. Então, é um momento muito sério mesmo, é um divisor de águas. Eu fiquei muito mexida, e estou ainda, porque as áreas são 6, 7 áreas de foco de incêndio. Eu morei lá um ano, eu conheço bem a geografia, tive em quase todos aqueles locais e bairros, etc. É tudo muito longe, e de repente né? todos eles pegando E fogo e de uma e forma casa de atores famosos que tiveram perda todos, total. todos. Não, todos. Malibu já era, pode esquecer. É, Pacific Palisades também, que é onde estão as principais mansões multimilionárias. Ao mesmo tempo, tem, assim, que nem a Self-Realization, que fica em Pacific Palisades do Yogananda, não aconteceu nada, graças ao bom Deus. Queimou tudo em volta, menos a sede da Self. Como também teve, não é uma sinagoga, mas é uma escola de judaísmo, onde eles recebem crianças e etc., que também ficou intacta, e várias casas que tinham estátuas da Virgem Maria, de Jesus ou algum altar sagrado, queimou a casa e ficou o altar, entendeu? As estátuas intactas. Então, energia é energia, né, Urbano? E a gente tem sim, que cuidar da energia, né? exato. Então, eu queria convidar os nossos amigos a invocar pelo poder da chama violeta, o bem-amado Mestre Saint-Germain, para que a gente possa transmutar essa consciência de ganância, de poder manipulativo, e que nós, seres humanos, possamos ser mais solidários. A boa notícia sobre toda essa tragédia e essa devastação que aconteceu é que todos estão se ajudando muito lá na Califórnia e no Canadá e no México. O Canadá e o México está direto agora em Los Angeles, ajudando de tudo quanto é forma possível e imaginável, em todos os sentidos, para que todos possam realmente se unir. Porque você imagina, tanta gente, são 200 mil pessoas Nossa, que foram desalojadas, 200 mil é, pessoas, né? E por mais dinheiro que se tenha, você não refaz a tua casa é, em uma semana, em é. 2 meses. Aconteceu um incêndio também horrível em Maui, Nova Havaí, há 3 anos atrás. Até agora, construíram 2 casas, onde teve lá a devastação em Lahaina. É isso. É. Então, Carmen, eu queria complementar aqui, até explicar para as pessoas que, além de todo esse processo que nós temos do cinema, da imagem e de todo o processo, por que que não aconteceu no mês passado, por que que não aconteceu o ano passado, enfim, por que aconteceu agora, né? Porque agora o cenário astrológico estava favorável para esse tipo de coisa, como para outras coisas maravilhosas. Então, eu sempre digo, o mapa astrológico e as influências planetárias que servem para nós individualmente, ou para esse processo, ele traz uma energia. Essa energia, ela é latente, como a gente começou a falar. É latente, ela não acontece se a gente não quiser, ou ela acontece no nível mais alto se a gente permitir. Então, Sim. nós temos uma energia de Lua, nós estamos aqui com o mapa do dia da lua cheia, tá? Mas já está acontecendo essas influências dia 13, é o mapa da lua cheia. Mas o Marte está aqui no signo
é retrógrado no signo de Câncer, está fazendo uma oposição com Sol e Plutão. Esse era o ponto que a gente já estava alertando ano passado, no final do ano, dizendo dos aspectos muito fortes. E eles trazem exatamente o processo de olhar por dois lados da moeda. O primeiro lado da moeda é exatamente esses acontecimentos transformadores e difíceis que iriam acontecer. A outra lado da moeda é exatamente a transformação, a transmutação de tudo isso possível, em que temos de novo aqui Plutão, junto com o Sol, né? Plutão dessa vez no signo de Aquário, pela primeira vez, né? Depois de tantos anos, e o Marte fazendo a oposição. Isso aqui é uma guerra de forças tremendas, né? E essa força ela é tão forte e é que nem uma faca. Quando você usa uma faca, o que você faz com a faca? Uma coisa maravilhosa ou uma coisa muito ruim. Depende do seu uso dessa energia, né? Não o acontecimento. Aqui é a mesma coisa. O planeta Marte e o Plutão, eles podem trazer uma energia super forte de fogo, como poderia ser de bomba, como poderia ser de explosivos, como poderia ser também de ações efetivas das pessoas transformando-se completamente dentro de um processo. Eu tenho absoluta certeza que vários atores e grandes magnatas que estão passando por lá e outras que estão assistindo vão ter mudanças por conta desse aspecto planetário que está tendo, uma fênix sendo queimada e renascendo uma outra força. E isso quero dizer o quê? O pessoal olhando para olha, dinheiro não vale nada. A grande mansão que eu tinha, teve um ator que eu via ele fazendo a entrevista, que demorou 3 meses para fazer a reforma da casa, tinha acabado de fazer a reforma da casa. Aliás, tinha passado 2 anos e fazia 3 meses que tinham terminado a reforma da casa, né? E aí Já pegou fogo. O impacto que gera em todos, no sentido de que, assim, bom, o que é questões materiais, o que é energia? Dinheiro, casa, hoje tem, amanhã não tem. Né? E é assim, não é porque estou poderoso, porque eu tenho dinheiro que não vai acontecer. Aconteceu. Então mostra-se para o mundo inteiro esse tipo de cenário. Nós somos a energia muito mais ampla do que esses acontecimentos da Terra. É isso que está ascendendo, é isso que Plutão, com o Sol e com Marte, em que as nossas ações, com transformações, nós estaremos acima das nuvens, das influências que podem vir, sol, chuva, tempestade, não importa. A gente está acima dessas nuvens, e quando a gente entender que a gente está acima dessas nuvens, aí muda o cenário, muda essa força que está atuando. Então, eu espero ter conseguido mostrar um pouco da influência planetária. A mesma é do Urano. Urano, a gente até comentou do Facciolo, que ele tem um trabalho brilhante de que Urano, quando está mal aspectado, há problemas de comunicação, mas de aviação, que aconteceram vários. nem me fale, pois é. Então, Esses eu tenho uma aspectos... pergunta. Pois não. Essa conjunção tensa dura quanto tempo? Até quando? Até o início do ano novo astrológico. Até 20 de março ainda. Oh, God! Saint Germain, vamos transmutar já. Agora, eu tenho uma outra forma de ver a coisa, Carmen. Quando a gente está com um aspecto ruim, eu sempre uso isso no nosso atendimento individual, olha, você está com energia forte de Marte, vai lá lutar boxe, ou vai pegar, vai encerar. Antigamente, quando a gente tinha cera e coisa, ajoelha e encera o chão, gasta energia, principalmente se você estiver ajoelhado, aquele sentimento de estar bem mesmo, rumble, como que é? Bem humilde. Faltou, veio a palavra em inglês e faltou a palavra em português. Porque você está transmutando na força do Marte, na força dessa energia, algo pior. Então você está você está gastando a energia por um lado e não está usando essa energia para outro. Eu vou dar agora o exemplo do que eu imagino que isso pode ter acontecido. Essa transmutação em Beverly Hills e todo esse processo, que iria acontecer de qualquer jeito, evita, eventualmente, explosões atômicas, explosões de bombas em níveis muito maiores, e que ela está descarregada e que ela está direcionada por uma outra coisa, que o que é perda de casas, de milionários, de lugar que vai impactar, do que comparável a, tudo bem, está tendo Ucrânia, está tendo vários tempos, vai continuar tendo, mas poderia ser impactos muito maiores. É o período em que essa influência está muito forte. Então, eu prefiro pensar que ela está sendo usada, né? O exemplo que eu usei aqui de que vai gastar energia lutando boxe e gastando energia física, do que você ficar batendo boca ou berrando ou xingando alguém ou fazendo coisa pior. Então,
usa a energia, porque ela está vindo, ela está vindo. Então, usa ela a favor de você, não contra você. Eu acho que o universo, na inteligência maior, direcionou, e na misericórdia, direcionou para aquilo que poderia ser mais dentro dos aspectos que a humanidade trouxe. Não teve jeito, né, Carmen? A gente está falando, ela está egrégora de uma energia, ela tinha que ser dissipada. Claro. É que nem nuvem, pessoal, que nem nuvem. A nuvem está preta, vai cair. Então, arrumar um jeito de dissipar essa energia para cair no mar, em vez de cair na terra. Né? Usando um outro exemplo aqui, vai. Então é isso. Esse é um cenário que eu acho que é importante as pessoas perceberem. É possível, por isso que eu sou um dos conceitos da astrologia transformacional. Né? O conceito da astrologia transformacional, da qual eu criei, tem base nesses conhecimentos de 40 anos com a Pax, com a metafísica, com o mundo dos mestres, do estudo astrológico característico e do meu mundo corporativo de ter a visão pragmática das coisas. Juntando tudo isso, a gente consegue ver caminhos alternativos. Existe sim caminhos alternativos para que a coisa mude e melhore, né? Eu queria falar aqui, Carmen, sobre a lua cheia, então, né? A gente vai ter a lua cheia agora no dia 13. Ela é uma lua, como toda lua cheia, que expande, que traz para fora, que é o poder da manifestação, e ela está exatamente trazendo o poder da manifestação dessa lua com Marte, que está fazendo aqui uma conjunção, e a oposição do Plutão com o Sol. Então, veja, nós temos de um lado Sol e Plutão, e do outro lado Marte e Lua. Há pouco nós falamos do Marte e do Plutão em oposição, que vai ficar até março. Quando a gente vê a Lua cheia, que é a Lua de um lado e o Sol do outro, eles se encontram, e se encontram exatamente com essa oposição. Isso é que nem abrir um cadeado que você junta uma pecinha com outra pecinha que fica perfeita, a sincronicidade. Não é uma coisa assim aleatória. A lua cheia, ela se encaixou perfeitamente no alinhamento do Sol com a Lua, com o alinhamento do Marte com o Plutão. Tá? Porque a Lua vai passar daqui a pouco, 2 dias ela já sai e vai para cá, o Sol daqui a pouco já entra em Aquário e se desfaz essa lua cheia. Porém, ela ativa. Agora a boa notícia. A boa notícia é que essa mesma energia pode fazer com que várias pessoas façam coisas inimagináveis, maravilhosas, extraordinárias. Eu vou repetir aqui para o pessoal. Essa lua cheia é um período maravilhoso para você conseguir realizar coisas que você entende como sendo inimagináveis. Não, eu não sou capaz de fazer isso. Não, imagina que eu faria isso. Nesta lua cheia é possível mostrar, o universo pode te mostrar com muita força, com o seu livre-arbítrio, com a sua ação, efetivamente, de que você pode fazer o inimaginável. Talvez seja uma gotinha de amostra grátis do que o universo nos dá de oportunidade e que a gente passa batido e não percebe. Então, eu gostaria de convidar todos a aproveitar esse período, a formatar em sua mente, que nem quando a gente pega o computador e faz uma compactação dos nossos discos lá para que ele fique tudo organizadinho, quando salva o computador, para deixar que as nossas memórias, as nossas imagens, as nossas situações estejam organizadas naquilo que a gente quer e que as ações que a gente tem pela frente sejam direcionadas para os nossos objetivos individuais e coletivos. Porque essa força, ela é, como está mostrando, não é só a natureza, não é só porque bateu vento, não. É que está tudo isso muito forte. Então, que aproveitem esse momento nas orações. Nós vamos ter amanhã um grande evento, né? Já podendo ser utilizado para isso, né, Carmen? Pois é, Mestre Saint Germain marcou amanhã no Zoom comprometimento e manifestação, consolidando o plano de luz, né? E ele marcou na semana passada, né? Antes dessa história toda estar acontecendo. O Pena Branca, Arcanjo Miguel, Metatron e o bem-amado Mestre Saint Germain. Vai ser no Zoom, a inscrição é R$80, é só ligar no WhatsApp da Pax. Super Liza está em férias, mas está atendendo o WhatsApp. Quem quiser participar para receber o ID e a senha. Pois é, vamos consolidar o plano de luz. A gente tem que se segurar na energia da luz, né? Porque pessoal, as irradiações são estranhas. Pessoal, eu diria para vocês que é imperdível, né? Imperdível, todas são imperdíveis, mas do curso em Milagres era o primeiro imperdível. E o segundo imperdível é o de amanhã. Então, eu acho que é importante
vocês pensarem, refletirem bastante a possibilidade de estar juntos e transformar todas essas energias que estão acontecendo. Outra coisa, Carmen, que eu queria passar aqui é a entrada do Sol em Aquário, que vai acontecer no dia 19. Então, no dia 19, nós vamos ter também outra união de forças muito poderosas, que é, de novo, olha Plutão na parada aqui, só que dessa vez o Sol passando por aqui. O Sol vai estar a 0 graus, entrada de Aquário, e o Plutão a 1 grau de Aquário, porque ele entrou agora, depois de muitos anos. Ou seja, pela primeira vez, nós vamos ter a união desses dois planetas fazendo, né, a grande energia da entrada de Aquário com a oposição do nosso querido planeta Marte, que está ainda, como eu te falei, vamos até março com ele. Então Marte está aqui, né? Marte está aqui, e ele faz uma oposição com o Sol, que está passando no dia 19, que dá a entrada do signo de Aquário. E ele junta. E no dia seguinte, né, a gente tem a posse do Trump. Sim. Que é outra promessa de grande transformação. Sim. Transformação. E veja, não é porque é o Trump, gente, fosse quem fosse que tivesse sendo, né, eu ia falar coroado, né, coroado, que tivesse sendo nomeado, né, presidente, a energia está proporcionando a grande transformação para o presidente que vai assumir, fosse quem fosse. Agora, como ele vai atuar, vai ser de acordo com os comandos, os livre-arbítrios, enfim, de todo esse processo. Mas o que a gente pode dizer com antecedência é que ele vai ter uma força gigantesca, diferentemente do que está acontecendo com o mapa do Brasil, ele vai ter uma força gigantesca, eu tenho aqui o estudo do mapa, onde ele vai receber toda a força da população e do pessoal do Congresso, do Senado, enfim, ele vai estar recebendo uma força muito grande para governar dentro do processo. Diferentemente do que muita gente acha, de que não, que ele vai ter muita dificuldade e tudo mais, eu diria para vocês que não. Ele vai ter uma força muito grande, o que está diferente para o mapa do líder, do comandante no Brasil, independente de quem seja. Estou falando da astrologia, tá, pessoal? Quem estivesse na cadeira no momento, o mapa do Brasil mostra dificuldades com o comando, impedimentos, finais de ciclos, impedimentos, dificuldades, e o povo brasileiro passando por um período difícil, porque o Saturno passa pelo ascendente do mapa do Brasil e Aquário. Isso realmente acaba sendo algo que faz com que a gente sinta esse peso que nós estamos como brasileiros sentindo. Há uma grande mudança. Quando acaba essa fase? Pois segundo semestre, depois da entrada do novo ano astrológico, março, abril, maio, a gente começa a ter uma mudança e vai depender do livre-arbítrio do povo brasileiro, da consciência da massa, de novo da massa, no sentido de esclarecimento, de livre-arbítrio, de condução. Eu acho que o povo está amadurecido, porque Saturno vem para amadurecer, querendo ou não, Saturno vem para colocar ordem e colocar situações difíceis, porém necessárias. Né? E está acontecendo que a gente ainda vai sentir alguns remédios amargos para... O São Germain está falando reajuste de contas. Reajuste de contas, exatamente. A responsabilidade do processo saturnino é ajustes de contas. Que contas são essas? Se eu ajudei, fiz um monte de coisa, fiz coisa boa, fiz coisa correta, é ajuste de contas. Eu estou recebendo isso de volta. Sim. Coisas boas, não são só coisas ruins, pessoal. Então, quem está fazendo as coisas certas, coisas corretas, estão recebendo esse ajuste de contas. Infelizmente, a gente está vendo o outro lado do ajuste de contas. Então, a gente está vendo mídias antigas que não se modernizaram, matérias sendo colocadas de uma forma falando que está defendendo uma coisa, mas na verdade estão fazendo outra, e por aí vai. Então, a gente tem aí ajustes de contas, mas o povo, com isso, está amadurecendo. Está olhando e fala assim, olha, nunca mais eu vou votar chupando o dedo e falar, vou votar nesse aqui. Não, eu vou votar naquilo que realmente interessa, e por aí vai. Então, isso é um amadurecimento de poder, que o povo está adquirindo. Então, o Brasil está crescendo. Temos mudanças boas
para o segundo semestre nesse sentido, e vai depender realmente dessa conscientização individual de todos, Isso é né? muito bom. Eu estou rezando bastante para o novo governo nos Estados Unidos, porque eu amo a América, e como todo mundo já sabe, eu tenho certeza que vai trazer muita evolução de tecnologia, de inovação, que vai ser um salto tríplice, assim, de Maravilhoso. avanço em várias áreas É. realmente, o que é necessário, né? Que é para Carmen, acompanhar toda essa energia que está rolando ao eu tenho, redor do eu tenho planeta, feito, eu né? tenho feito estudos, e acompanhado aqui para que a gente entenda como que vai ser essa nova fase. Olha, eu só posso garantir, depois a gente vai falar em outras oportunidades, mas é fantástico Que as bom. coisas tecnológicas, as mudanças de comportamento humano. É assim, é uma nova fase da humanidade, é Sim. uma versão 2.0 do iluminismo, a versão 2.0 do processo que a humanidade vai ter pela frente. E, só para terminar, que a gente está terminando, eu estou vendo aqui que o É, tempo está indo, o pessoal está falando do dia 25, dia 21 de janeiro, sim. alinhamento planetário, na mídia, estão se falando, olha pessoal, desculpa, mas eu não sei de onde que veio isso. Desculpa, mas eu não sei de onde que veio isso, porque do jeito que os planetas estão alinhados, se vocês olharem aqui, é impossível eles estarem alinhados, né? Eu vou pegar o mapa do dia, e vocês viram já aqui, Aquário, aqui, ó, dia 19, está pertinho. Olha, um planeta está de um lado, outro planeta está do outro planeta está aqui. Então, assim, não é um alinhamento planetário. Não sei da onde que eles estão tirando isso. Na comunidade astrológica, não escutei ninguém, nem do Brasil, nem de fora, falando a respeito disso. Portanto, só para deixar aqui claro, que Ah, muita não, gente me legal. perguntou. Eu li um texto que é de um lado do Sol, que eles vão estar alinhados. Ah, Não bom, isso sei. sim. Não, isso tudo bem. Aí ok. Aí ok, mas Um isso lado não do é. Sol, Aí ok. de um Aí lado nós, do Sol. ó, Porque nós eu estou temos um lendo Sol tudo, aqui. né? Você sabe que eu não entendo nada de astrologia, apesar de eu ser sua amiga há tantos anos, É. mas eu Aí, quero aí aprender, tudo eu bem, quero ó. entender O também. Mercúrio vai passar para cá, é o único que está aqui. Aí, se a gente fizer um corte, todos os planetas estão do lado de cá. Isso é verdade. Ó, todos os É planetas estão isso. do lado de cá. É, Aí do lado sim. do Sol. Então todos eles estão aqui, ó. Mas cada um numa constelação, cada um num signo, e o próprio Mercúrio que está aqui, ele vai pular para cá daqui a pouco, e aí fica um corte no meio e só essa área aqui preenchida. Aí, tudo bem. Isso traz, é, quanto mais próximo em ângulo os planetas, mais tensão fica a energia. Aqui não chega a ser uma tensão, não. Nós tivemos a guerra do Iraque, onde tivemos um ângulo de 40 graus de aperto. Então ali era terrível. Então aqui não, aqui a situação está bem mais tranquila. Eu, de verdade, procurei pesquisar, fui atrás, astrologicamente falando, até astronomicamente, eu acho estranho, não sei, realmente eu não sei, confesso, né, e eu não encontrei. Não, mas relaxa, tá tudo certo. A única coisa que o plano espiritual quer é que o ser humano pare de poluir o espaço e Exato. arrume uma forma de tirar o lixo que eles jogaram ao redor Com da Terra, porque certeza. isso está interferindo na nossa órbita, está interferindo nos meios de comunicação, está interferindo na cabeça do ser humano e no emocional do ser humano, né? É, Eu não sei como é que vai ter um jeito, mas vai ter que ter um jeito, porque não é possível, né? Então é. vamos lá. Sua mensagem final, Albano, que já passamos do momento. Eu só queria agradecer, Carmen, novamente o nosso encontro e também parabenizar por mais esse momento de aniversário, né? Porque aqui a gente está sempre fazendo parabéns, feliz ano novo e Graças a Deus. parabéns para sempre, sempre, sempre. Né? Amém. Mas é mais um evento fantástico e parabenizar mesmo. E a todos que estão com a gente a orar e estarmos amanhã juntos fazendo essa oração, todos juntos, vai ser muito importante. Não percam essa oportunidade. É isso. Obrigada, Albano. Beijo grande para você, para a Luciana, para tua família, para o Eric. Gratidão, namastê, família Pac. Gratidão, Aloha! gratidão, gratidão. Aloha!